Olá pessoal, está começando mais um programa BWF Telecast. Desses programas especiais que nós estamos fazendo para vocês poderem ficar em casa e acompanhar a luta livre nacional, já acompanhou a trajetória de vários lutadores da BWF e vários cinturões, como o brasileiro, o rei do ringue. Hoje, a história do cinturão que tem um conceito único, mas eu não vou falar qual é não, você vai ter que se assistir para saber. É com você, JP. Em 2010 foi anunciada a criação do mais novo cinturão da BWF, mas esse seria diferente de qualquer um que a gente tinha até então, porque ele tinha um conceito único. Ele só poderia ser defendido em combate sobrevivente, isto é, combate com 3 lutadores. Dessa forma, o título foi ganhando destaque por apresentar lutas diferentes do que se via normalmente na BWF, e aos poucos foi se tornando um dos mais importantes da luta livre nacional. Voltando no tempo, nos primeiros anos do título, é impossível não se lembrar do roqueiro Tony Smith. Ágil, versátil e preciso, Tony Smith misturava voos acrobáticos com pancadas certeiras, não dando espaço para o seu oponente revidar. Como treinador, ajudou na formação de nomes como Aniquilador Dante, Michael Fury e Rafa Luke. Sendo um exímio atleta e com carisma acima da média, ele foi sinônimo do sobrevivente nos primeiros anos do título. A sua primeira defesa de cinturão foi no dia 7 de setembro de 2012, no ginásio 7 de setembro, quando ele defendeu o título contra El Gringo e o Nômade Tuareg. A torcida aqui é toda do Tony Smith, com certeza, Marcos Jandalau. Com certeza, e lá do lado de fora, não, peraí. Olha o que o Gringo vai fazer, meu Deus. Chamou ele de encontro com as costas aqui no poste que ele ferra, ele machuca, meu irmão. Bateu a costela ali contra o poste, enquanto ali o Gringo sinalizando que acabou. Olha o Tony Smith preparando o bote. Olha o Tony Smith preparando o bote. Voa lá do terceiro andar pra cima do ringue. Que golpe espetacular, Marcos Amaral. Olha o que ele vai. Amontoou tudo, Marcos. Jogou um em cima do outro ali. Ele usando ali o corpo de Tuareg como alvo. Ele pode até liquidar o combate agora. Ele tá com a luta dominada. Ele pode tentar fazer o final. Ele vai tentar achar o que é isso. Vai acabar o combate. Puxa bem pro meio do ringue, Tony. Ele tá tentando pegar nas costas. Tony Smith nunca perdeu seu cinturão. Ele reinou por mais de um ano, até que ele deixou a BWF e se aposentou da luta livre, deixando o cinturão vago no processo. O cinturão ficou vago até o dia 7 de setembro de 2014, quando Beto, o Anjo Loiro, derrotou Rafa Luke e Sônico, no show mais importante do ano, e se tornou campeão sobrevivente, como a gente já mostrou há algumas semanas no especial do Rick Jr. Esse foi o segundo título que ele conquistou na sua carreira vitoriosa. No anime Friends de 2015, o título foi defendido em uma luta com 3 campeões. Ace, que tinha ganhado o primeiro torneio de Rookies no ano anterior, então era o campeão de Rookies, Death Rider, que tinha acabado de ganhar o primeiro Arena Backyard Wrestling, e Beto, que defendia o seu cinturão sobrevivente. Beto ali pra cima do Death Rider. Cortou agora o Death Rider. Vai devolvendo, vem o Ace, foi pra cima do Beto. Saiu o Death Rider na hora certa. Death Rider sair já vai olhando pra fora ali. Caindo os dois. Death Rider em cima do ringue, falando que vai mais uma. Vem se levantando. Então conversando ali os parceiros de duplas em crise. Um momento de crise pra essa dupla. E essa crise tende a ficar pior. O povo do Death Rider pra fora. Pega ali o Ace, pega ali o Beto. Combate valendo o cinturão do sobrevivente. Vem Beto, Anjo Loiro. Sai com tudo, vai pra cima. Foi no vazio e quase foi pra fora, hein? Saiu no momento certo, Ace. Saiu no momento certo, Death Rider. E mandou novamente ele como comprometido ali, ó. Olha só, não dá. O Beto ali agora sentiu bastante o ombro. Sentiu o ombro, Beto. O Beto tá com o ombro comprometido. Vem ali agora. O título vai ser o professor do Death Rider. Esse não, no vazio, passou no vazio. Vem Death Rider, levantou, acertou o chute. Não é possível. Death Rider, meu pedigree.
Não pode ser. Caído ali o Ace. Caído o Ace. Caído também The Friday. O Beto entrou. Não chega pra lá no bombeiro, pegou. Tá sentindo o ombro, botou o cara em cima do ombro machucado. Não é possível, acertou. Vem do Beto, usando o que resta de energia do seu ombro. Lá vai Beto pra tentar fechar. 1, 2, 3. É fim de luta. O vencedor e ainda campeão do sobrevivente, Beto, o Anjo. Após essa defesa, Beto ainda adicionou o cinturão da Copa Anime Friends em seu currículo e por um tempo defendia ambos os cinturões. Anjo Loiro carregou o título sobrevivente por mais um ano, perdendo apenas no Anime Friends de 2016. No meio do caos da realidade, tá faltando consciência, sobrando vaidade. O segundo que antecede o beijo da revolução. No Anime Friends de 2016, Fred Turbo, após mais de 3 anos na BWF, conseguiu ganhar o seu primeiro título, o Sobrevivente. E para ganhar o título, ele recebeu uma ajuda bem especial. Olha só, o Detonator, ele é Fred Turbo! Negócio seguinte, o Detonator é meu parceiro, entendeu? Detonator é meu parceiro. O principal, pode vir aqui com a gente. Eu tô aqui fazendo negócio da luta, fica quieta aí, eu. E você vai tomar um pau! Com um estilo clássico que remetia às raízes do Telecat, sem golpes muito sofisticados, sem uma roupa chamativa e sem um físico extremamente imponente, ele conquistou o carinho dos fãs apenas com sua técnica apurada em cima do ringue e se tornou um dos principais campeões da BWF. Como campeão, Fred levou o cinturão até a primeira edição da Noite dos Campeões em 2016. Ele abriu o show defendendo o título contra 2 lutadores que mais pra frente se tornariam donos desse cinturão, Albert e Speed. O cara lá é acrobacia, você vê na técnica, na agilidade, é muito bom. E agora pode tudo! Olha só, o Fred foi previsto passando na primeira e segunda corda para pegar os dois de uma vez só nessa jogada ali e deu certo a estratégia. Eu só tô vendo o Fred de pé ali. É o Fred que tá ali massacrando seus adversários, ele vai pra cima do Speed. Vai batendo, vai rasgar nas mãos do cara. Vai rasgar nas mãos do Speed ali. Meu amigo, que é isso aí? Você viu? Foi de coco. Foi de coco. Foi, galera. Não puseram está me surpreendendo, galera. Olha só, você vê o que fez ali. Olha, ainda tirou a obra. O Speed deu um homem come ali, meu Deus do céu. Agora pro Fred. Tem que saber aproveitar ali. Ele vai levantando, olha, na torção. Na torção ali, ó. Vai ali pressionando pra cima do grupo. Joga no centro do tomado. Pode ser agora o movimento do Fred. O que ele vai fazer agora? Está posicionando. Vai pra parte mais alta do mundo. Vai voar Fred Turbo. Vai voar Fred Turbo. Vai voar os caras. 1, 2, 3, 2, 1. O vencedor desse sobrevivente, Fred Turbo.
No Anime Friends de 2017, ou seja, um ano após ganhar o seu título, chegava a vez de Fred Turbo passar o bastão para a nova geração de profissionais da BWF. Naquele evento, apenas 6 meses depois de perder o título de Rookies, Vitor Boer ganhou seu primeiro título na divisão de profissionais. Agora, o que ele fez com esse cinturão foi simplesmente sensacional. E eu prometo que essa é a única vez que eu vou usar essa expressão durante o programa inteiro. Com o cinturão em mãos, ele o defendia em todos os shows, frequentemente roubando a cena, como a gente já está acostumado. Para representar o reinado, poderemos mostrar literalmente qualquer uma de suas lutas. Afinal, todas foram maravilhosas. Mas a gente vai mostrar essa contra o Speed e o Rodox no In-House de número 12. E agora, Vitor Boer e Speed. Eu gosto dos dois, bicho. Não sei nem pra quem eu vou torcer, mas olha, o Vitor Boer mais forte, mais alto, dono de um público gigante. O Speed, a garotada que curte a BWF, torce muito pro Speed. Ele tem muita agilidade, vai pegar o sensacional pela frente. Olha, saiu numa estrela ali, olha, o Vitor. E agora, tentou levantar, não deu, bicho. Pequenininho, olha lá, foi jogado pelo Vitor Boer. E agora? Esse Vitor Boer tem uma agilidade. Vitor deu um chega pra lá do Speed ali, foi parar do lado de fora, não achou nada, Olha lá, hein? Deu uma bicicleta, pegou agora no rosto dele. Olha o sensacional Vitor Boer, o que fez, Marco? Aplicou um DDT ali sensacional, já vem na tesoura. O Speed pra não perder tempo pra cima do campeão de sobrevivente. Estão disputando uma luta muito disputada, uma agilidade tremenda, olha. É bonequinho de bola esse Speed aí agora também, bicho, olha lá. Que agilidade. Que é isso, rapaz? O cara usa e abusa das cordas como se não fosse nada, Renato. Vou fazer um comentário aqui com o Marquinhos, me lembrou um pouquinho do Bala de Prata. Grande Bala de Prata, em lenda da luta livre. É, uma lenda da luta livre. O Bala de Prata era a agilidade dele, era assim mesmo, nas cordas. Ele andava nas cordas. Marcos, eu vi essa, bicho. Meu Deus, o Speed levou de cabeça pra baixo um chutaço e agora foi o Vitor pra fora. Voou em cima lá o sensacional Vitor Boer. Chama a galera também pro combate aqui, o Rodox. O Speed vai se levantando. Vai se levantando e cai de novo. Ele é magrinho e o Rodox bate forte. Olha o que ele vai jogar pra fora do ringue, Marco. Jogou e jogou ali, olha, sem nenhum respeito, por baixo do ringue ali. Quem vai fazer o Rodox? Vai tomar distância, Rodox. Tá elétrico, Rodox. Vem pras cordas, vai pra cima. Opa! Deu um sai! Ah! Vacilou, olhou pra ontem, se ferrou. Ficou olhando pra onde chegou por trás o Vitor Boer, olha lá. Olha, e agora ele sentou o pau, vai acabar com a barra. É 1, é 2, é 3, acabou! É fim de luta! E o vencedor e ainda campeão do sobrevivente, o sensacional Vitor Boer! Como campeão sobrevivente, Vitor Boer viveu a melhor fase da sua carreira até então. Parecia que ele tinha completo domínio da arte de enfrentar dois lutadores ao mesmo tempo e era invencível nesse tipo de combate. Tudo ia muito bem até a 18ª edição do BWF In-House, quando ele foi defender o título contra o Speed, que foi misteriosamente encontrado nocauteado nos vestiários e convenientemente substituído por Rodox e Albert o Cangaceiro. Por cima, amigo. Para jogar então. Ele se segurou! Isso, Vitor Boer! Agora começou o massacre do campeão. Olha só que sequência de chutes sensacionais ali pro peito do Albert. E agora também tem um pouquinho pro Rodox. Ele já vai pegando o Rodox ali pela cabeça. Puxa, manda pro outro lado, faz impressão Rodox. Manda pro corner o campeão Vitor Boer. Escapa bem o sensacional Vitor Boer e mete o pé na cara ali. A abertura dele, pertinho dele, olha lá. Olha o que ele está fazendo, ele sobe em cima. Ele vai mexer com a galera. O que ele quer fazer lá? O que ele quer fazer ali? O momento ele toma a distância de uma ponta a outra, vai, volta. Os caras se levantaram ali, se segurou o mito. Passou o Brasil. Vamos aí. Ih, eu já conheço agora. É chute duplo pra cima. Saiu bem, Albert. Super chute. Antes tivesse tomado o chute, tá, Albert? Agora o Rodox. Pra cima ali do Vitor Boer. O forteado devolve a cotovelada. Vem Rodox. Mais uma aqui. Pega ali, doutor. Trocando uma cara pra ver quem é que cai. Eles não estão nem aí, ó. Você tá, toma cá, toma lá.
Olha lá, de novo. E o Vitor Bueno tá pegando aquela porrada bem encaixada ali no pescoço dele. Olha lá, olha a fera. Pegou o Vitor Bueno, levando todo pra trás. Olha o Rodoque. Tá dando conta do recado. Olha, o Vitor passou o Brasil de novo. Olha, ele fez um mal, pegou no pescoço dele, Marcos. Olha lá. Agora ele vai ter que ter uma mobilização. Agora ele vai ter um combate. Quase. Apenas 2 segundos ali. Agora na terceira prova. Peraí. Hulk Júnior veio auxiliar ali. Auxiliar. Não pode isso daí. 1, 2, 3, não. O Bigo não. Albert, o mito do cangaço! Aparentemente, Vitor Boer não tem lá muita sorte defendendo títulos contra o cangaceiro. O fato é, naquela edição do In-House, Albert se tornou campeão sobrevivente, que foi o seu primeiro título como profissional. Eu não preciso nem dizer que ele ganhou roubando, né? Mas, graças ao então campeão brasileiro Hulk Jr., Albert chegou ao seu primeiro cinturão. E esses dois não pararam por aí. No In-House seguinte, Albert e Hulk Jr. derrotaram Matt Alves e Michael Fury, também roubado, é claro, para se tornarem campeões de duplas. Sendo assim, a Era do Cangaço tinha posse de 4 cinturões. Na 20ª edição do In-House, última parada antes da Noite dos Campeões 2, Albert defendeu seu título contra o ex-campeão Fred Turbo e Big Boy. Ele vai tentar fechar o jogo. O que o Fred vai fazer, Renato? Ele vai tentar fechar o jogo. Vamos falar tecnicamente. Olha lá. Ele perfilou os dois lutadores e foi pro torção ali, ó. Ele faz. Tá fechado os dois. Vai acabar o combate. Tá fechado os dois. Conta o juiz. Ele tá perguntando se o jogo vai desistir. Vai desistir ou não vai? Os caras vão desistir. Qualquer um dos dois que desistiu, o Fred ganha o combate, Renato. Tá torcendo a perna dos dois ali agora, olha. Qualquer um que desistir, o Fred ganha o combate. Não desistiram não, pelo contrário. Pegaram o Fred ali pelas costas ali, ó. E o Fred sentiu, hein? Tirar o Fred no combate. Sai daí, Fred. Isso. Olha o Fred fez o giro. Fez o giro, bateu pro lado, olha o Fred. Veio por baixo. Lindo. Esse é o Fred Turbo. Fred partiu pra cima. Que lindo o mapa do Fred. Esse sim, um grande estilista aqui na Venezuela. E olha esse golpe também. Pode ser o final, Renato. Agora pode ser o final, Renato. Seguramente ao contrário. É agora. O juiz pergunta pra ele. O juiz pergunta pra ele. Será que ele esse tipo de finalização só se o lutador bater as 3 vezes e desistir. Mas não desistiu não, Renato. Entrou novamente ali o mais o Fred, que a gente tá sofrendo ele. Ele tem exato. Não, sai Fred! Sai daí, Fred! Vai buscar forças ali agora o Fred. Partiu pra cima, e agora Fred. É a sua vez. Vamos lá, juiz. Pergunta pra ele se ele aguenta ou não aguenta. Tá dominado, Bob. Ali ele não escapa. Ali ele vai ter que desistir. Saiu, Renato. Ele tá fazendo o cabelo, aí não pode. Olha lá o que ele tá fazendo aí. Ele vai puxando o Fred, olha. O que é isso? Não. Ele tava com os pés. Ele estava com as pés nas cordas, Albert. Não pode ser o final. É vitória do Albert. O mito do cangaço. Ele continua com o cinturão dele. Albert conseguiu manter seu título e dessa vez a ajuda que ele recebeu foi das cordas, na luta que acabou sendo a última de Fred Turbo pela BWF. Então eu quero muita coisa porque eu amo esse menino de coração. 8 anos aqui na BWF, foi criado aqui, é filho da BWF e hoje está indo para Portugal, sendo aplaudido, saindo daqui ovacionado. Olha aí você em casa, você que está curtindo o nosso programa, olha aí. Esse é o Fred Turbo, sendo abraçado por todos os lutadores da BWF. Coisa linda, lindo o que está acontecendo aqui agora.
Albert levou o título para a Noite dos Campeões 2 em um dos maiores desafios da sua carreira. Ele e Rurik Jr. teriam que colocar seus títulos em jogo em uma luta de duplas contra Max Miller e a princípio Bob Jr., mas ele se lesionou e foi substituído por Knockout Jack. Mas nessa luta eles não tiveram sucesso. Max Miller conseguiu fechar Rurik Jr., fazendo com que a Era do Cangaço perdesse todos os títulos ao mesmo tempo. Albert perdeu seu cinturão sem sequer ser fechado. Na falta de um campeão, foram organizadas algumas eliminatórias para decidir quais lutadores lutariam pelo título. Na final, o ex-campeão Vitor Boer enfrentou seu companheiro da primeira geração de Hulks, Big Boy, e o ganhador do primeiro Arena Backyard Wrestling, Death Rider, na 27ª edição do In-House, pelo então vago título sobrevivente. O nosso sensacional Vitor Boer pega o Death Rider, olha lá, e agora? Ele se segurou, ele cedeu mal! Vitor Boer abaixou na hora certa, Death Rider passou direto, Renato. Olha, e agora tá lá, Vitor Boer e Big Boy em cima do ringue, Renato. É agora que ele pode tentar buscar um final ali, o Vitor Boer, hein? Essa é o sobrevivente. 3 lutadores ao mesmo tempo. O ringue levantou, Renato. Olha, agora ele vai pra cima. Veio naquela joelhada, pegou no queixo. Pegou no queixo do Big Boy, Renato. No queixo do Big Boy, voltou o Death Rider. O que ele vai fazer, Renato? Olha, entrando aí, Death Rider. Meu Deus! Ele vai naquele voo, caiu em cima do Vitor Boer. Ele foi buscar o Boer lá embaixo, Renato. Combate definido, Big Boy e Death Rider. Quem será que leva melhor? A oportunidade é agora. Pode ser o final, Renato. Saiu o Big Boy. Saiu o Big Boy. Pode ser o final. Nossa, que é isso? Ele conseguiu ali, olha. Tava tentando fazer a finalização ali, Death Rider. O Big Boy cortou o golpe, vai pra cima do ringue, mas também o Vitor Boer vai atrapalhar ele. O Vitor Boer jogou ele lá de cima, Renato. Esse não volta mais, Bob. Agora é a chance do Vitor Boer ganhar o combate. A torcida é toda dele. Ele sobe na parte mais alta do ringue. Ele tenta. Saiu o Death Rider, Renato. Saiu o Death Rider. Saiu mais rápido que imediatamente. Agora ele vem pra cima. Ele quer ganhar com... Nossa, ele... Pode aplicar, pode ser o final. Pode ser o final. Pode ser o final, Renato. Ele Death Rider pode levar melhor, Renato. É 1, é 2. Saiu o Boer. Não, Santo, não acredito. Eles matam até o narrador aqui, bicho. Não, é brincadeira. Eu não sei mais o que falar, Renato. Olha o que o Boer fez, Renato. Subiu o Big Boy. Olha o Big Boy. Uma cabeçada nas costas do Boer. Pode ser o final. Acabou. Termina o combate. Ele, Big Boy, Bob. Big Boy numa vitória espetacular. Após quase 5 anos na BWF, Big Boy finalmente conseguiu se tornar campeão, para a alegria do público presente. Afinal, esse foi um raro momento de conexão entre Big Boy e os fãs. Ele foi parte da primeira geração de Hulks que estreou lá no Anime Friends de 2014, como nós mostramos no especial sobre os Hulks. Mas foi apenas nesse momento da sua carreira que ele começou a se sobressair. Com sua força acima da média, agilidade surpreendente para o seu tamanho e principalmente as suas braçadas, Big Boy chegou ao título de sobrevivente. Ele carregou seu cinturão até a Noite dos Campeões 3, onde defendeu seu título contra Albert e Speed. Olha isso agora, hein? Olha o atual campeão passando por um momento difícil. Olha lá, se juntou ali o Speed e o Albert. Olha isso. O Big Boy vai se rolando, vai pra fora do ringue, vem buscar um gás aqui. Mas olha lá, o Speed partiu pra cima do Albert. Levantou ele no costado. Jogou agora. Olha lá, ele disse que vai acabar, pô. Se ele acabar, ele é campeão, Renato. Opa! Que isso? O Rurik Jr. desmascarou o Speed. Ele tirou a máscara do Speed, que Renato. Isso? Ele tirou a máscara do Speed, Renato. Vai lá, pelo amor de Deus. Ele tirou a máscara Pega do Speed. lá, olha aqui, ele tirou a máscara dele, rapaz. Olha como é que ele vai se virar. Meu Deus! Ele arranjou outra máscara. Que isso? Como é que aconteceu isso, Bob? Genial! Meu Deus! Como aconteceu isso? Olha lá, partiu pra cima. O cara tava sem máscara, o JB. Que isso? Achar outra máscara. O e agora? Tá transformado, Renato. Ele tá... Se tá transformado. Olha lá, nenhum golpe tá fazendo efeito no Speed. Agora ele tá movido na força do ódio, gente. Olha isso. Ele não sente os golpes. Ele não sente os golpes,
Renato! O Stunner não fez efeito algum e o Albert está em choque. O Hurricane tá desesperado! Olha isso, agora partiu pra cima o Speed. E agora, ele pula, põe os pés em cima dele. Ele faz surgir, agora ele quer aproveitar, agora ele quer bater. Agora ele partiu pra cima, Bob. Partiu pra violência, Renato! Partiu pra pancadaria. O Hurricane tá desesperado. É isso, Renato? O Big Boy não consegue mais voltar. Olha o Speed, olha como o Speed tá lutando totalmente diferente do trabalho que ele faz, Renato. Olha isso! Aqui a gente, com essa máscara, a gente consegue ver a expressão facial do Speed. Essa máscara dele assusta, Bob. Olha lá! Olha lá! Mas o Stunner, ele saiu do Stunner. Agora ele vai tentar buscar o final, vai acabar. Será que abre a contagem, juiz! Abre a contagem, desistiu? juiz! Acabou! Termina o combate! Speed é o novo campeão do sobrevivente, Bob. Uma vitória incontestável, Renato. Speed foi mais um dos lutadores que viu no Sobrevivente o seu primeiro título entre os profissionais. Se bem que eu não sei muito bem se a gente pode chamar aquela pessoa que ganhou na Noite dos Campeões de Speed. Afinal, com aquela máscara preta, ele se torna um lutador completamente diferente. Ele defendeu o título com sucesso na Vila Maria e detém esse cinturão até o dia de hoje. Com a exposição que ele dá aos seus donos, o Sobrevivente fez bastante diferença na carreira de todos os seus campeões e tem se mostrado um grande passo em direção ao topo da equipe. Com seu conceito de ser defendido em lutas apenas com 3 lutadores, ele sempre proporciona lutas muito técnicas com ritmo acelerado e frequentemente rouba a cena nos eventos da Brazilian Wrestling Federation. Então é isso, pessoal. O Sobrevivente é um título muito importante, um título especial da BWF. Grandes lutadores já defenderam esse cinturão. Espero que vocês tenham gostado. A semana que vem estaremos de volta. Um forte abraço, se cuidem e fiquem com Deus.